Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos no nosso evento. Caso você não me conheça, eu sou o professor Diogo Gomes, o treinador de cross Level 1 e Level 2 da CrossFit. Tenho várias formações, vários cursos dentro do treinamento cruzado, dentro do cross training. E hoje eu estou muito feliz de ter você aqui nesse evento. E o que a gente vai aprender hoje? O que, afinal de contas, é esse workshop referência cross training? Hoje eu vou te ajudar aqui a ser um treinador de referência, dominando as técnicas do cross do zero ou avançado. Então, se você já conhece alguma coisa de cross ou não, fica aqui comigo, porque a gente vai passar por um caminho que é para todos vocês. Assim como foi para esse treinador aqui, dá uma olhada. Então, antes de terminar a faculdade de Educação Física, eu estava meio perdido, só pensando em musculação, meio sem saber o que eu ia fazer depois que terminasse a faculdade, até que surgiu uma oportunidade de estagiar na área de cross-training com o Diogo, onde eu recebi todo o treinamento, totalmente capacitado, e tive a oportunidade de trabalhar com ele em outras academias. E hoje eu consigo aplicar tudo que eu aprendi com ele aqui no Canadá. Hoje eu estou vivendo disso aqui no Canadá. Então, eu só tenho a agradecer todo o treinamento que eu recebi pelo Diogo. Muito legal, né? Essa é uma história que não é diferente de outras que eu tenho aqui no meu dia a dia, que são professores e colegas que eu pude ajudar a trilhar esse caminho, né? Porque, na verdade, não tem nada muito diferente de mim para você. Eu fui estudante de educação física normal, fiz estágio normal, me formei, escolhi essa profissão, né, que a gente tem, que é uma profissão de ensinar, de treinar as pessoas, de levar o bem para as pessoas. E tudo que eu queria era que isso me trouxesse conforto, me trouxesse felicidade, que eu tivesse alegria mesmo de ensinar as pessoas, que eu pudesse acordar para ir para o meu trabalho e saber que eu ia fazer uma coisa boa para todo mundo. Isso começou lá em 2000, quando eu entrei para a Faculdade de Educação Física. Na época, eu tive um histórico de praticar várias modalidades esportivas na minha época escolar, e handball era o esporte que eu mais gostava, que eu mais praticava, e eu entrei para a faculdade com o pensamento de talvez trabalhar com handball, né? Só que quando a gente entra para a faculdade, a gente não tem muita noção, muita clareza do que é o mercado de trabalho, do que espera a gente pela frente. E era exatamente isso que eu tinha na cabeça. Eu achava que eu ia trabalhar com handball, não sabia para qual caminho eu tinha que fazer, se eu ia ser contratado para um time, se eu ia jogar handball, o que eu ia fazer da minha vida. Foi quando, dentro da faculdade, eu comecei a ver que a educação física é muito grande. A educação física tem de todas as formas de você trabalhar, de todas as formas de você entregar ali o nosso ofício. Porém, a faculdade, para mim, não foi o melhor lugar para eu aprender isso. Eu passei a aprender isso quando eu fui, de fato, estagiar, trabalhar, buscar conhecimento, buscar prática. Na faculdade, a gente não tem uma série de vivências que a gente só vai ter, de fato, quando a gente estiver no mercado de trabalho. E é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, um pouco do caminho que eu fiz, um pouco do que eu já aprendi, do que eu já passei, e passar para que você tenha a oportunidade de acelerar aí o seu caminho dentro da educação física. Então vamos lá. Primeiro eu queria que você entendesse que eu comecei como a maioria de vocês, se não todos vocês, dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, buscando ali a minha formação. E a partir do momento que eu fui para o mercado de trabalho, eu percebi que aquele meu sonho lá do handball não ia rolar, porque era um mercado muito restrito, um mercado que não tinha grandes ganhos para os profissionais, um mercado relativamente já saturado, visto que a gente está num país que não é o esporte principal. Mas eu vi mais do que isso, eu vi que o mercado da educação física, ele era um caminho aberto, totalmente aberto, para você criar novas coisas, aproveitar coisas que já existiam e a partir daí fazer o seu trabalho, fazer a sua marca, né? Se tornar uma referência para quem quer que estivesse junto de você ali. Então lá, em 2000, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a buscar estágio muito cedo, né? Eu queria entender como isso funcionava
E aí eu fui pro mercado, fui para a escolinha de futebol, trabalhei em salão de musculação, Vila Olímpica, trabalhava com handebol em Vila Olímpica, trabalhava com musculação, trabalhava com ginástica localizada, uma série de coisas que chamassem e preferencialmente o que fosse remunerado. Então eu já entrava para os lugares pensando numa remuneração. Por que eu pensava tanto na remuneração? Vocês devem ouvir, assim como eu ouvia e ouço até hoje, que professor de educação física nunca vai ser rico, que professor de educação física tem que trabalhar muitas horas, que professor de educação física só serve para dar bola para a galera jogar e tudo bem. Que se você trabalha em academia, você está lá só para paquerar, para oba-oba, para poder ter um lugar para treinar. Então essas coisas me incomodavam, porque eram conceitos que eram passados para mim e me parecia que eu ia ter uma vida ruim, uma vida que não me trouxesse conforto. E eu sempre gostei muito de conforto, não tem problema nenhum de falar para vocês, eu sempre gostei muito de conforto, sempre gostei de ter as coisas, de ter coisas boas, de viver experiências muito boas. E aí eu queria logo começar a ganhar dinheiro. Então, o estágio pagando 6, na época, R$ 7 a hora, eu já achava que era espetacular e eu já corria, fazia de tudo para estar lá. E às vezes o meu dia não cabia tantas horas. Quando eu estava nessa busca aí incessante, eu comecei a ver que o mercado de fitness era um mercado um pouco melhor, ou seja, o mercado de academia, de treinar pessoas, era um mercado que eu vislumbrava poder ganhar um pouco mais. Comecei a ver determinados profissionais fazendo coisas diferentes e a partir daí esses caras também tinham uma remuneração diferente. O que eu queria de verdade? Eu queria parar de andar de ônibus. Na época não era nem ônibus, eu andava de Kombi, né? Hoje a galera aí que pega BRT, van, o que quer que seja, talvez não tenha ideia do que era pegar uma Kombi, né? De sair do subúrbio aqui do Rio, de uma academia para outra. Então assim, eu andava na Kombi, botava a cabeça na janela assim, ficava com o olho aberto, tudo fechado, morrendo de sono, e passava uma moto e falava assim, pô, essa moto aqui resolveu meu problema. Passava um carro e falei, pô, esse carro aqui resolveu meu problema. Aí passava um outro tipo de carro mais velho, mais quebrado, falei, pô, tá quebradinho, mas resolveu o meu problema. Tudo que eu queria era parar de andar de Kombi, de ônibus e ter ali um meio de transporte. Só que eu comecei a ver que isso talvez não fosse muito fácil, porque dentro do mercado eu via profissionais ganhando, formados, tá? Profissionais formados, ganhando na natação R$ 7, R$ 8, num salão de musculação R$ 9, R$ 10, para dar uma aula de ginástica localizada, o cara ganhava 15, R$ 20. Olha, eu tô falando valores e na época não eram valores baixos comparativamente. Mas essa era a realidade do mercado. E por incrível que pareça, hoje eu ainda vejo muita gente ganhando nessa faixa. Professor de natação ganhando R$ 8, professor de salão de musculação ganhando R$ 10, R$ 12. Tá? Se essa for a sua realidade, desculpa, mas é uma realidade que para mim hoje não encaixa. Eu não vejo mais um profissional de educação física ganhando esse valor e sendo uma coisa legal. E eu quero passar isso com vocês, por que eu não acho e o que eu fiz para ganhar diferente. A primeira coisa é que eu fui procurar pessoas que já faziam diferente. Então lá em 2003, 2004, né, finalzinho da minha faculdade, eu tinha um colega que já fazia estágio numa academia grande e ele fazia estágio com um professor que era a referência na ginástica localizada. E conversando com ele, ele falava, pô, Diogo, você tem que fazer estágio lá com ele, pô, é muito maneiro, é outro mundo e tal. E eu falava, pô, tu ganha quanto lá? Ele falava, não ganho nada. Como assim, cara? Como é que tu faz um estágio e não ganha nada? E ele falava, não ganho nada, eu quero estar lá porque eu quero aprender o que esse cara faz. Eu falei, tá, e por que você quer aprender o que esse cara faz? O que é tão maneiro que ele faz? Ele falou, cara, ainda não sei, mas ele ganha R$ 80 a hora. E eu falei pra ele, como é que é, João? R$ 80 a hora? Ele R$ 80 a hora. Mas quantas horas ele dá? Ele, bom, no meu estágio eu fico 4 horas seguidas, depois ele volta de tarde, dá mais 2 aulas, e depois de noite ele volta e dá mais 4 aulas. Eu falei, peraí, então esse cara tá dando 10 aulas no dia e tá ganhando R$ 80 por hora? Galera, 2003, isso. 2003 no máximo, comecei em 2004. Eu falava, beleza, cara, também quero essa parada aí. Arruma pra mim que eu vou nesse estágio.
E não deu outra. Ele conversou com o professor. No dia seguinte, o cara falou, aparece aqui tal hora. Eu tinha uma motinho já na época, uma 125, peguei e fui para lá. E sentei para conversar com o professor. Assisti o final da aula dele. Tinham, sem exagero, umas 45 mulheres fazendo aula de ginástica localizada na aula do cara. Saiu aquele monte de mulher da academia e tal, da sala dele. Eu fiquei esperando, ele arrumou lá o microfone, arrumou um monte de coisas, os estagiários arrumaram a sala, ele saiu. E aí eu sentei para conversar com ele. E ele me explicou que ele falou assim, a primeira coisa que ele falou, o que você faz? Eu falei, olha, eu dou tantas aulas no dia, eu faço estágio em tal lugar, eu tô em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falei, tá bom, você quer fazer estágio comigo? Eu falei, quero. O teu amigo já te explicou como é que funciona? Aí eu falei, não, ele me explicou que eu não ganho nada e tal, por isso também que eu queria, cheio de dedo, né? Por isso também que eu queria ver, porque eu não posso abrir mão de muita coisa. Então tá bom, pega um papel aí, escreve aí tudo que você faz. Aí eu botei, 7 horas eu vou em tal lugar, 8 horas eu vou em tal lugar. Faculdade ainda, finalzinho da faculdade. Essa hora eu tenho que estudar e tal. E tá bom. Quanto é que você ganha em cada uma coisa dessa aí? Eu botei, ó, aqui eu ganho R$8, aqui eu ganho R$5, aqui eu ganho R$6. Ele falou, você anda como? Eu falei, de moto. 125? Ele é 125. Tá, econômico. Aí pegou uma caneta. Lembro disso como se fosse ontem. E foi riscando assim meus horários. Esse aqui você vai sair, esse aqui você vai sair, esse aqui você vai sair, esse aqui você vai sair. Aí eu falei, pô, mas... Ele, não, os outros você fica para você ter dinheiro para botar na gasolina e vir pro estágio. Eu falei, tá bom. E ainda tem o seguinte, ó, era localizada, tá? Era estágio de ginástica localizada. Você trabalha com mais o quê? Eu falei, também dou uma aula de spinning, também tô fazendo estágio em aula coletiva e tal. Eu falei, então tá bom. Então, ó, esse horário aqui você vai vir aqui comigo, olha a minha aula de local, de noite você vai na academia e vai dar essa aula de local. No outro dia, você vai fazer spinning com esse cara aqui, de noite você vai dar aula de spinning que esse cara deu. Então você vai fazer a aula e depois você vai aplicar a aula. Bom, dito e feito. Fiz isso, dia seguinte, falei para todo mundo que ia sair dos lugares e tal, e fui acompanhar esse professor, esses professores, na verdade, porque ele me colocou dentro de um network, de uma rede, né, muito boa, onde eu fui para aprender. Eu estava no final da faculdade, eu continuei esse estágio até eu me formar, e eu continuei trabalhando formado sem receber, porque a quantidade de informação que eu estava tendo ali, a quantidade de vivências que eu estava tendo ali, era gigantesca. E isso, gente, não dá para aprender na faculdade. Eu não aprendi absolutamente nada do que eu aprendi ali, eu aprendi na faculdade. Então, através dessa minha vivência, através desses estágios, eu comecei a ver um mundo dentro da educação física que eu sabia que não era a maioria. Era um mundo muito seleto. Um mundo onde todos os professores tinham seu carro, tinham seu veículo, onde os professores conseguiam tirar férias remuneradas, onde os professores conseguiam ter clientes de personal, que era o maior mercado da época, até hoje é um mercado, né, que talvez dê mais dinheiro, seja mais atrativo ali para o professor de educação física. Então eu comecei a buscar o que tinha tão de diferente desses professores que eu poderia fazer. A primeira coisa que eu aprendi é que eu não podia fazer mais do mesmo. Eu não podia continuar prescrevendo série de musculação, eu não podia continuar simplesmente entrando numa aula de local, passando 3, 4 séries de glúteo, uma aula de abdômen, emendando numa aula de natação. Eu não podia fazer isso, eu precisava me especializar, eu precisava ter algo que fosse me fazer ser visto de forma diferente dos outros professores, como eu via esses professores, tá? Diferentes da grande maioria. Então, eu ficava nessa correria de matar tudo, né? E ao mesmo tempo absorvendo o máximo de conceito que eu podia. E aí, beleza, entrei no mercado muito bom, um mercado no bairro Nobre aqui do Rio de Janeiro, né? Aliás, coloca aí no chat de onde vocês são, galera. Eu sei que tem muita gente do Rio de Janeiro, eu sou do Rio, muita gente aqui me conhece, e eu queria que vocês coloca aqui a cidade para mim, por favor, aqui no comentário, para a gente ver aí de onde é a galera, de onde são os professores que vão ser agora os treinadores de referência, tá? Então vamos lá. Eu entrei nesse mercado de fitness, no mercado de academia, e aí eu fui buscar as novidades. Então, se eu queria ser diferente, eu tinha que pegar algo que a maioria das pessoas não fizesse. Então, eu fui trabalhar como eu falei, com spinning, né? Que na época era um lançamento do mercado. Eu fui trabalhar com bike indoor. E quando eu entrei numa grande academia, que eu tô até hoje nessa academia, eu comecei a buscar o que não tinha naquela academia.
porque se era uma academia de ponta, ela trazia tudo que tinha de ponta. Então já tinham modalidades muito novas. E lá para 2012, eu comecei a ter o contato com o cross. Eu comecei a ver o CrossFit, na verdade, né? Eu vi um container dentro do shopping, lá com produtos da patrocinadora lá da época da CrossFit, e entrei, olhei aquilo, vi um monte de banner dos caras pendurados, jogando barra para cima, todo mundo sem camisa, muito sarado. Eu não entendi muito o que era, foquei ali nos tênis, nas camisas, o que tinha de legal, mas eu fiquei com o nome na cabeça. Então eu comecei a procurar, e aí eu descobri que não tinha onde aprender sobre cross, não tinha CrossFit no Rio de Janeiro, na verdade. Tinha um box em São Paulo que dava um curso lá de formação de um final de semana, uma coisa rápida assim, extremamente caro. Para mim, na época, se eu não me engano, em 2012, 13, era uns 600 ou 700 reais para fazer esse curso lá, né? Que não era um curso chancelado, eu não podia depois trabalhar com a marca CrossFit, e o curso da CrossFit mesmo só viajando para fora. E aí eu trouxe essa ideia do CrossFit para dentro da academia lá, conversei com gestores, com o dono da academia e tal, falei, tem uma modalidade muito legal, eu acho que vale a pena a gente ver e tal. E aí não deram muita atenção não. A academia na época queria uma modalidade de alta intensidade e na época eles investiram no kettlebell, no trabalho com kettlebell. Já era uma máxima, uma ferramenta já mais conhecida. E aí a gente foi fazer, eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação, uma certificação internacional em kettlebell. Foi em outro estado, eu tive que sair daqui, tive que ir para outro estado estudar. Fiz a certificação, passei a ter a chancela e a gente trouxe isso para a academia e tentou formular uma modalidade de alta intensidade só com um kettlebell. Não deu certo. Obviamente não deu certo porque não era uma coisa motivante, era algo relativamente monótono, né? Tudo era kettlebell, queria se fazer coreografias com kettlebell, não deu certo. E foi aí que essa academia falou assim, então vamos dar uma olhada nesse negócio de CrossFit, vamos tentar fazer a formação. E aí a gente viu que realmente não tinha aqui no Rio, as datas eram muito espaçadas e não no Rio. Então a gente foi para Goiânia e fez lá foi lá que eu fiz a minha primeira certificação, que foi o Level 1 da CrossFit, e a partir daí eu passei a trabalhar com o CrossFit dentro dessa academia. Fui já o primeiro head coach, né? Sou até hoje, mas eu passei a coordenar tecnicamente, e nessa época aí eu tomava muita pedrada na cabeça dos meus amigos, porque se a gente hoje, quando escuta cross, treinamento CrossFit, treinamento em alta intensidade, a gente já toma muito na cabeça, ouvindo que é lesivo, que é muito difícil, que você tem que se preparar e tal. Na época não foi diferente. Meus colegas falavam isso o tempo todo, que era uma invencionice, que era moda, que isso não ia vingar. Se a gente está falando de 2014, 2013, final de 2013, você vê, já tem aí, vamos fazer 10 anos que a gente está nessa, e a modinha continua. Por que essa modinha continua? Porque foi uma modalidade e chegou para entregar muitas coisas ao mesmo tempo, com uma dinâmica completamente diferente de aula e com um mercado totalmente novo para ser explorado. Então vamos lá, voltar para a minha história aqui. A gente abriu lá o box, começou a fazer o trabalho com o cross lá dentro e depois de um ano já era um sucesso, as aulas completamente lotadas, os horários só aumentando. Eu tive a oportunidade de abrir um espaço meu. Eu achava que o fato de eu abrir um espaço meu ia me fazer ganhar mais dinheiro, já que eu teria um lugar para fazer tudo o que eu quisesse e ser um empresário. Só que a gente esbarra naquela máxima, quem aqui já empreendeu, até para eu não saber se eu estou sozinho, coloca aqui nos comentários para mim quem aqui já abriu alguma coisa dentro da educação física, já tentou ser empresário, né? Não um empresário pessoal, eu pessoa, né? Minha empresa, mas uma empresa mesmo, abrir a porta no estabelecimento. E aí eu vi que aquilo era legal, já me daria um rendimento muito bom, o box foi um sucesso, o box está aberto até hoje, e aí eu pude multiplicar o meu conhecimento e os meus ganhos com essa modalidade que é o CrossFit. Pensa comigo, eu não queria ganhar mais, eu não queria
ter rendimentos maiores e diferentes do mercado? Eu já tinha. Eu já tinha um espaço meu, que a maioria dos profissionais não tem. Eu já tinha um cargo legal de coordenação dentro de uma academia, que a maioria dos profissionais não tem. Eu já tinha os meus alunos de personal. Quando eu falo personal, nessa época ainda era um aluno de personal convencional. O que eu chamo de aluno de personal convencional? É o seu aluno da academia ali que contrata você, que você monta um programa de musculação e acompanha o cara 2, 3 vezes na semana e com objetivo de hipertrofia e emagrecimento. Esse é o cara clássico, né? Então eu chamo isso de personal convencional. Segura aí que eu vou falar diferenças de personal e aí você vai entender o porquê que eu penso um pouquinho diferente. Aliás, aproveita e vai anotando as coisas. Já já eu vou te passar conteúdos técnicos, mas essa parte que eu estou te falando é fundamental para você entender por quê, o que você tem que construir para chegar a ser um treinador de referência. Então vamos lá. Se você tivesse já num perfil, numa configuração como essa que eu te falei, com aluno, cheio de aluno, dando aula o dia inteiro, com um box, com uma empresa, tal, já seria muito legal, correto? E eu posso te passar essas coisas numa boa, eu já passo muito dessas informações lá no meu perfil das redes sociais. Se você já me acompanha, você já está acostumado a me ouvir falar muito sobre alguns pontos ali. Mas o que acontecia? Meu dia continuava muito cheio. Eu continuava tendo que dar muitas aulas. Embora o valor da aula fosse um valor mais alto do que o de mercado, eu tinha que dar muitas aulas para eu poder ganhar mais remuneração. Eu tinha que ter muitos alunos ou muitas horas de aula, de sala, de box, para eu poder ganhar muito mais. E foi aí que eu parei para pensar num ponto extremamente interessante que só conhecendo as técnicas do Cross eu pude aplicar. Que era o quê? Primeira coisa, eu podia cobrar mais na minha hora de professor de aula coletiva, porque eu estava ensinando uma modalidade diferente, eu tinha um conhecimento diferente, eu podia entregar resultados diferentes. Então eu já tinha uma hora que podia ser mais alta que a do mercado. Eu tinha o conhecimento de dar aulas particulares, o personal training. E esse personal, ele era motivado, como eu já falei para você, o motivo máximo de todos, emagrecer e ficar forte. Então eu tenho praticamente todos os professores que poderiam entregar a mesma coisa que eu. A gente sabe de fisiologia, a gente sabe de processo de emagrecimento, a gente sabe de hipertrofia. Se a gente estudar, a gente busca isso e beleza. Só que a gente vira mais um no mercado. Por que mais um no mercado? Porque se eu junto as técnicas de cross, se você treina cross, se você faz aula de crossfit, aula de cross training, você sabe o que é o desejo de conquistar os movimentos, de conquistar a evolução que a gente prega nas aulas. Melhorar os seus movimentos, aumentar as cargas, aumentar o número de repetições do que você faz. Então a gente passa a ter um grupo de alunos, de clientes que desejam coisas diferentes do que os clientes convencionais. Vou melhorar. Eles desejam coisas diferentes do que os professores convencionais podem entregar, do que os treinadores convencionais podem entregar. O que eles desejam? Melhorar naquela modalidade que é extremamente motivante. Então, pensa comigo aqui. Vou falar em valores médios, tá? Valores que fazem sentido aqui na minha realidade e você faça os cálculos com os valores que fazem sentido na sua realidade. Se eu ganho para dar aula, uma aula de cross, eu ganho R$35 a hora para dar uma aula de coletiva. E eu ganho R$180 para dar uma aula de personal. Beleza? Vamos botar esses números como balizadores. Se eu posso pegar o meu conhecimento de aula particular com o meu conhecimento de aula coletiva e juntar os dois, eu consigo fazer pequenos grupos de alunos. Vamos dizer que um aluno fez a sua aula lá e gostou de fazer um movimento, que daqui a pouco a gente vai passar por muitos deles, que gostou de fazer o snatch, a barra para cima da cabeça. E ele percebeu que ele tem uma dificuldade e que fazendo a aula dele regular, ele vai demorar 2, 3, 4 semanas, um mês, ele não sabe quanto tempo ele vai demorar para melhorar naquilo. E aí você vai lá e faz coisa. Vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer uma aula particular para eu te ensinar a melhorar os net? Vamos. Ele vai fazer aula com você, você vai cobrar um valor de personal dele e você vai ganhar a aula. Beleza. Aí um outro aluno olha e fala assim, poxa, legal aquela aula que você deu para o fulano. Eu também queria fazer uma aula dessa. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aula de net, ele vai fazer uma de net, você quer fazer também? Por que você não faz junto com o fulano? Ah, tudo bem, treina comigo, eu conheço, vamos fazer. Eu junto os dois e passo a fazer um pequeno grupo, né? O mercado hoje chama isso de small group. Mas um small group dentro da musculação ou dentro de uma aula coletiva é você repetir a mesma aula para aquela galera ali e não tem tanta aceitação, porque o cara que busca um personal normal, ele normalmente quer um professor só para ele, para taparicar ele. Dentro do cross, o aluno não quer isso. O aluno quer um professor para acelerar ele. E se ele puder ter alguém para ir junto com ele, ele vai. Então imagina se ao invés de dar aula para 2, você dá aula para 4. Ao invés de cobrar dele os R$80, você cobra 30. Só que na verdade você está dando aula para 4. 4 vezes 3, 12. Então você está ganhando 120 nessa hora, ao invés de ganhar os 80. Para o aluno fica mais barato, ele consegue pagar menos para ter uma atenção especial. Para você, você ganha mais e você dá para o aluno uma evolução em talvez 1, 2 movimentos. Quantos movimentos tem dentro do cross-training? Quantas coisas esses alunos vão querer aprender? Qual a sua chance de montar pequenos grupos de clínicas para de um movimento e botar 10 alunos nessa clínica? Tá fazendo a conta comigo? Então eu comecei a ver que eu não precisava lotar os meus horários. Eu precisava lotar as minhas pequenas turmas, os meus pequenos grupos, aqueles alunos que eu conseguia trazer para dentro da minha comunidade. Como que eu fazia isso? Lembra que eu te contei na minha história aqui que eu lá atrás fiquei buscando uma série de conhecimentos com professores que faziam diferentes, que tinham um atendimento diferente, que tinham uma apresentação diferente, que tinham muitas coisas diferentes e conseguiam principalmente criar tribos, grupos que queriam estar junto com eles, que tinham eles como referência. Eles eram a referência desses alunos para aquelas determinadas modalidades. E quando você vira uma referência no cross-training, você tem uma gama imensa de alunos que vão querer aprender o que você sabe passar. E é nisso que a gente vai entrar agora. Vamos falar do que você tem que aprender, do que você tem que dominar para ser um treinador de referência. Mas você deve estar se perguntando assim, tá bom, Diogo, você vai me ensinar isso por quê? Vou ser bem sincero, eu já faço isso com os professores que eu tenho contato e com quem eu posso levar para esse lado, levar para esse nível de conhecimento do cross, porque eu quero de verdade que mais pessoas saiam desse ciclo viciante de formou, faço um estágio de musculação, entro para o salão de musculação, fico tentando ganhar um aluno de personal, aí meu aluno de personal tira férias, aí ele fica sem me pagar. E um ciclo eterno que só faz com que a nossa profissão caia. E hoje eu só tenho essa chance de fazer isso de forma presencial. Quando eu encontro com um professor ou quando eu dou um treinamento presencial, que não é sempre, porque eu também tenho os meus compromissos. Então hoje eu vou conseguir alcançar muita gente, eu vou poder fazer diferença para muita gente, vou poder continuar entregando o que eu já entrego para vocês lá nos meus perfis das redes sociais. E eu vou te pedir uma coisa. Pega papel e caneta, anota o que a gente vai passar aqui. Se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, coloca no chat. Minha equipe vai estar me ajudando aqui respondendo isso. Eu vou continuar a apresentação e a gente vai responder tudo que vocês colocarem lá no nosso chat, tá bom? Então fica comigo aí, a gente vai conseguir, a gente vai seguir juntos. Vamos lá, deixa eu começar aqui a nossa apresentação. Vou passar vocês aqui para o nosso slide. E aí, ó, vou fazer um resuminho rápido. Se você chegou agora, se você está chegando na hora da apresentação, eu mostrei um pouquinho de como foi a minha trajetória para chegar a ser um treinador de referência dentro do cross. O que eu busquei, os cursos que eu fiz, o nível de tempo que eu tive que investir para ter todo esse conhecimento que a gente vai dar uma condensada agora e passar para você nos próximos minutos, tá bom? Vamos lá, fica comigo. O que você precisa para ser um treinador de referência? A primeira coisa que eu encontrei com esses profissionais durante a minha carreira e que eu pude ver
né, no meu dia a dia de boxe, de academia, é que o atendimento é algo diferenciado e você precisa dominar as técnicas de atendimento. Quando eu falo atendimento, eu não estou falando só de você estar com um sorriso no rosto, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, de você pegar a toalha para o aluno, oferecer um copo d'água. Não é esse tipo de atendimento que eu estou falando. Estou falando de um atendimento onde você vai passar para o aluno a sensação, a nítida sensação de que dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço, você é a referência. Você é a pessoa que tem que ser procurada para qualquer esclarecimento, para qualquer aula, para qualquer dúvida e principalmente para qualquer contratação de serviço. A pessoa tem que querer estar ao seu lado, ela tem que saber que do seu lado, com sua condução, ela vai ter um treino seguro, um treino eficiente e ela vai gostar de fazer atividade física. Então, um bom atendimento, ele começa por uma excelente anamnese. O que é uma excelente anamnese? É você conseguir juntar poucas perguntas, pouco tempo, para conhecer o máximo do aluno que acabou de chegar ali. Eu não estou falando só quando você já está dando aula, tá? Quando você está dando aula, já tem uma turma de cross, uma turma de funcional, eu já estou recebendo uma galera aqui. Aí você tem que automatizar isso. Mas você vai poder usar essa anamnese para todas as abordagens que você fizer nos ambientes em que você pode captar alunos, seja para a sua aula coletiva, seja para o seu personal, seja para o seu small group. Então, o que tem que ter nessa anamnese? Ela tem que ter dados que vão fazer com que você projete o treino do aluno naquele momento exato. Lembra, se ele está chegando para fazer uma aula, você já vai começar a aula está montada, ou deveria já estar montada na sua cabeça, no papel, e você vai ter que mexer. Vamos dizer que o aluno chega para você e fala: oi, Diogo, tudo bem? Eu vou fazer cross aqui, mas eu tenho muito medo, eu sinto uma dor no joelho aqui e eu não queria fazer nada de agachamento. Cara, isso já é uma confissão do aluno, já é uma entrega ouro. Quantos alunos chegam assim pra gente? Quase nenhum. A maioria chega e fala: oi, vou fazer aula. Ah, vai fazer aula? Tudo bem, entra aí. Eu canso de ver aulas começando assim. Então, se o aluno já vem em entrega, ótimo, ouro. Mas e se ele não fizer isso? Se não fizer isso, você tem que fazer uma sequência de perguntas que vão entregar os principais pontos. Algo como: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é seu nome? O nome do aluno, o nome do seu cliente, naquele momento tem que ser a coisa mais importante para você. Como é que você usa o nome do cliente? Vou te dar uma técnica bem simples e que costuma funcionar na maioria dos casos. Comigo funciona praticamente sempre. Entrou um aluno, você pergunta: como é que é seu nome? Meu nome é Mônica. Você vai usar 3 vezes o nome dessa pessoa, desse aluno, nas próximas frases. Então você vai falar: Mônica, seja muito bem-vinda. Mônica, a primeira vez que você vai fazer aula aqui com a gente? É sim. Legal, Mônica. Então, pronto, 3 vezes. Repeti o nome dela num curto espaço de tempo, ainda sem absorver muita informação, mas eu fixei o nome dela na minha cabeça. Tá bom? Você vai ter que repetir isso várias vezes durante a aula, durante o atendimento, mas de cara tenta falar 3 vezes o nome dela, na mesma frase ou no mesmo conjunto de frases, antes de dar o tempo para ela responder. Beleza, Mônica? É a primeira vez que você vai fazer? Sim, primeira vez que eu vou fazer. Conhece alguma coisa do cross? Não conheço nada. Pronto, beleza. Você já sabe que aquela ali vai estar 100% perdida. O que você falar de nome técnico, o que você falar de dinâmica de aula, ela não vai absorver. Então, guardou essa informação. Tá bom, não tem nada. Mas como é que você está de atividade física? Tem feito alguma coisa? Está parada? Eu faço XYZ. Eu não faço. Você começa a ter caminhos para pensar em como você vai transformar a aula para aquela pessoa. Tá? Então, nada nesse momento pode não ter valor para você. Todas as perguntas têm que ter algum valor, tem que te mostrar alguma coisa desse aluno. Beleza, Mônica? Então, você não conhece nada e tal. Você tem uma limitação? Tem alguma coisa que alguém já disse para você que você não pode fazer? O que você está fazendo? Eliminando o risco. Tirando ela de uma zona perigosa. Você vai falar: não, meu cardiologista já falou que a minha frequência cardíaca não pode passar de 150 ppm. Alerta máximo, irmão. Você vai ter que segurar essa mulher pela mão e não deixar ela fazer quase nada, porque você não vai conseguir monitorar. Ou, se tiver recurso, monitora, vai fazer a prescrição. Então você precisa escolher com muito cuidado as perguntas que você vai fazer logo no início dessa relação. Eu chamo tudo que acontece a partir daí de conversa de valor. O que é uma conversa de valor? Conversa de valor é você colocar dentro de um assunto, seja ele da aula ou não, os elementos que vão te ajudar. Coisas do tipo: Mônica, então vamos lá. Então vem cá, a gente vai começar a nossa aula, eu quero que você pegue ali um bastãozinho de PVC e um colchonete.
Tá bom. Aí ela vai lá e você vai falar, pô, mas conta pra mim. Hoje é segunda-feira, teu final de semana, como é que foi? Isso pode parecer um bate-papo. Se ela falar assim, eu tomei cerveja com meu marido e fui numa festa. Você, que legal. Isso virou um bate-papo. Ela se torna uma conversa de valor a partir do momento que você pega e fala assim, você tomou cerveja com seu marido, mas foi muito ou foi pouco? Foi muito, foi ontem? Foi ontem. Como é que tá a cabeça? Tá de ressaca? Minha cabeça tá brava. Então vamos ver o seguinte, toda vez que eu falar que vocês têm que ir numa intensidade muito alta, eu quero que você entenda que você tem que ir numa intensidade um pouco mais baixa, porque senão tua cabeça vai voltar a doer e não vai ser legal. E hoje eu quero que seja uma experiência boa. Então você teve uma conversa de valor com ela. Por quê? Porque te entregou dados importantes e ela passou a perceber que você não está querendo bater papo. Você perguntou uma coisa para ela, achou muito legal e entregou de volta para ela uma recomendação. Você não quer que ela passe de determinada intensidade. Você quer que ela faça menos repetições. Você quer que ela não faça os agachamentos. Beleza? Conversa de valor. Você precisa gerar relacionamento com os alunos. Então, quando você faz essas conversas, quando você tem anamnese, quando você busca informação, você deve procurar ser agradável. Você deve procurar ser um anfitrião daquela pessoa. Então, a pessoa, quando chega na sua aula, na sua abordagem, ela é uma convidada. E quem você recebe na sua casa como convidado, você quer que se sinta bem, você quer que volte, você quer que saia falando bem da sua recepção. Então é isso que você vai ter que gerar com essa pessoa, porque como eu falei lá no exemplo da minha historinha com vocês de como ganhar mais, faturar mais, essa pessoa precisa querer se relacionar com você. Ela precisa querer escolher horas do dia dela para passar com você. Seja se matriculando na academia que você está dando aula, seja sendo sua aluna de personal, seja sua aluna de small group, ou quando você anunciar na sua rede social que vai fazer uma clínica de determinado movimento, ela fala, que legal, eu vou lá para fazer aula do Diogo. E é isso que a gente escuta. Às vezes a gente escuta a pessoa falando, vou lá fazer uma aula de net. Não, ela vai falar, vou fazer aula do Diogo. E é isso que vai fazer você ser diferente. Você precisa encantar no seu atendimento. Encantar no seu atendimento é trabalhar com antecipação. Ou seja, ter uma sala arrumada, ter um ambiente de trabalho arrumado, já imaginar quem vai aparecer na sua aula, saber qual é o grupo, se é um grupo mais animado, se é um grupo mais quieto, se é um grupo que vai fazer bagunça, o que vai acontecer na sua aula. Então você se antecipa. Essa galera chega um pouco atrasada, é a minha primeira turma, é 7 horas da manhã, então o pessoal deixa na escola os filhos e chega aqui atrasado. Então eu vou arrumar o box, eu vou arrumar a minha sala, para que quando ele chegue já esteja adiantado, ele fale assim, poxa, caraca, eu achei que eu ia ter que chegar aqui, pegar meu material, fazer um monte de coisa, já tá tudo certinho. Pô, maneiro, hein? O Diogo faz diferente. É eles esperarem chegar para ter um treino no quadro, eles repetirem aquilo que está ali e depois anotar o resultado, e quando passar ali você se preocupar, você corrigir, você antecipar alguma situação perigosa, falar, eu não quero que você faça aqui porque você tem esse material, eu vou melhorar para você. É fazer algo que eles não esperem que vocês façam. Isso é encantar. Toda vez que você pensar em encantamento, no atendimento, é realmente fazer alguma coisa assim, mágica, alguma coisa que ninguém está esperando. Beleza? O atendimento é normalmente o que te diferencia dos outros professores. Porque eu vou passar para vocês algumas coisas técnicas de exercícios, eu vou mostrar progressões, mas isso, se você estudar, se você praticar, alguma hora você pega. O atendimento tem que ser intencional. O relacionamento tem que ser intencional. Você tem que querer fazer esses gestos de forma ordenada para gerar um encantamento no seu aluno. Beleza? Então vamos lá, vamos tocar. Se tiver alguma dúvida aí, pode colocando no chat, pode colocando para a nossa equipe aqui responder, tá bom? Não tem pergunta errada, não tem pergunta certa, tem pergunta, tem dúvida, então coloca aqui. Se você também, quando eu estiver falando, tiver algum caso aí parecido de abordagem, se você tiver uma sugestão para dividir com a gente, coloca, tá? Quanto mais a gente tiver uma comunidade aqui forte se ajudando, mais fácil vai ser de todos nós nos tornarmos treinadores de referência. Então vamos lá, você também vai precisar conhecer os exercícios mais importantes da sua aula. Qual é a vantagem de você trabalhar com o cross-training? A gente tem uma gama de exercícios praticamente infinita. Não acabam as possibilidades, porque a gente trabalha com peso corporal, com equipamentos externos, a gente trabalha em dupla, em individual, em trio. A gente tem muitas formas de entregar as nossas aulas. Então, quando você conhece os exercícios, os principais, os que mais encantam, o que mais vão trazer resultados para os seus alunos, você consegue montar treinos, estruturar sessões de treino que vão ser realmente encantadores, que vão realmente levar seu aluno para o próximo nível. E aí, vamos daqui, a gente tem os exercícios
divididos em 3 grandes grupos. Os exercícios com domínio de peso corporal, que a gente chama de movimentos ginásticos. A gente tem os exercícios de controle de carga externa, que são os levantamentos de peso, né, o weightlifting. O weightlifting, mesmo se você der um Google aí, vai aparecer o levantamento de peso olímpico. A gente usa sim o levantamento de peso olímpico muito, mas quando eu chamar aqui com vocês de levantamento de peso, é controle de carga externa. Então eu posso estar falando de kettlebell, posso estar falando de medicine ball, posso falar de um saco de areia, né, um sandbag. Então posso falar do colega de treino, você suspender um colega de treino que está fazendo um levantamento de peso, posso falar dos agachamentos. Então a gente tem tudo de controle de cargas externas. E a gente também tem os exercícios monoestruturais, são os exercícios cardiorrespiratórios, exercícios cíclicos. Monoestrutural porque você está fazendo um gesto de forma repetida, é isso, tá? Então o que você precisa começar entendendo, né? Eu já vou até antecipar um pouquinho do conteúdo que vai estar lá na frente, mas o que você precisa pensar toda vez que você for montar as suas sessões de treino ou seus programas? Numa hierarquia, a gente tem que ter o aluno dominando primeiro os movimentos com o peso corporal. Imagina, se você ainda não consegue controlar o seu peso corporal, como é que você vai controlar um peso externo? Né? Se o aluno agacha mal, como é que ele vai botar uma barra nas costas para agachar com um peso além do peso corporal dele, né? Do que ele faz no dia a dia? Então a gente tem aí uma hierarquia já. Anota isso, que isso aqui custa, tá? Mas vamos lá. Domínio do peso corporal primeiro, para depois cargas externas. O monoestrutural ele pode ser trabalhado em paralelo, porque são exercícios mais simples. Correr, remar, pedalar, pular corda. Mas eu sempre tenho que ter domínio do meu corpo antes de colocar uma carga externa aí. Tá bom? E aí, ó, o que eu vejo que é um grande erro de alguns colegas quando vão ensinar dentro dessa logística. O CrossFit, o cross-training, ele é encantador para os alunos, como eu te falei, e esse é um dos diferenciais porque você tem que aprender a trabalhar com o cross. Os alunos têm pressa de aprender os movimentos. Então tem determinados movimentos que tinham que estar no final da fila e eles estão lá no começo da fila. Então quando a gente falar de pull-up, de barra, na força, o certo seria seu aluno primeiro aprender a fazer a barra na força, ter estabilidade na barra na força, antes de fazer os movimentos dinâmicos do pull-up. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas variações. Então keeping pull-up, butterfly pull-up, quem já teve contato com esses movimentos sabe que são movimentos complexos, movimentos que expõem muitas vezes as articulações dos seus alunos. Então se ele não está pronto ainda para fazer um movimento muito explosivo, eu tenho que dar 2, 3 passinhos atrás e trabalhar a força básica dele ali. Tá? Mas vamos lá, vamos para os exemplos reais, né, dos movimentos que a gente pode trabalhar. E aí, ó, vou mostrar para vocês aqui alguns videozinhos padrões, né, padrão ouro assim de execução, que é o padrão que vocês vão ensinar. Então o street pull-up é uma barra na força. Você vê que a gente não está inventando a roda, né? A gente está pegando elementos que existem e combinando eles de uma forma diferente. O strict pull-up é a barra na força aqui, ó. Menina fazendo bonitinho ali. A ideia é sempre ter um padrão de braço esticado e passando o queixo da barra. Isso conta uma repetição. Tá? No cross a gente tem, além de ser uma modalidade de treino, um sistema de treino, a gente também é um esporte. Então existe a competição. Ainda é uma outra vertente de trabalho que ainda nem citei para vocês, mas que é muito grande, que é a do CrossFit competitivo, do cross-training competitivo, tá? Então, a gente tem padrões para fazer as contagens de repetição. Além do strict pull-up, a gente tem a variação, ó, keeping pull-up. Então, o que eu falei ali para você anteriormente? O ideal é que você saiba fazer bem, que tenha bastante domínio do strict pull-up, antes de fazer um movimento dinâmico como esse aqui, ó, o keeping pull-up, onde você vai reparar que tem um balanço e uma subida e descida bem dinâmica. Qual é a vantagem de fazer um keeping pull-up? Eu ganho repetições, eu consigo ir mais longe no meu trabalho. Se eu vou mais longe, eu trabalho o quê? Um gasto calórico maior. Eu aumento a minha quantidade de trabalho e todos os benefícios que um exercício de maior duração pode me dar. Lembra que eu falei que o CrossFit também é um esporte, que existe competição? Então, se eu consigo aprender a fazer o mesmo padrão, braço esticado, queixo passando da barra, de uma forma mais rápida, eu vou ser mais eficiente. E é aí que os seus alunos começam a querer algo a mais do que ele consegue numa sessão de treino convencional. É quando ele começa a querer se desafiar nos movimentos. E você precisa dominar eles. Eu vou te ajudar com isso. Se você já fez um keeping pull-up, eu quero saber quem aqui já faz o cross. Então coloca pra mim quem faz, quem não faz. Só coloca assim, eu já faço, não faço, tá? Quero fazer.
Coloca aqui nos comentários para a gente poder ter uma noção aí, todo mundo poder andar no mesmo barco. Então, o Keeping Pull-Up é esse aqui, tá? Seria a primeira variação do pull-up que a gente aprende nas aulas. O mais avançado é o Butterfly Pull-Up. Olha, porque você vai entender. Olha quantos movimentos coordenados eu tenho que ter para gerar uma repetição, né? Eu tenho um trabalho que começa da suspensão, vou ter que fazer as posições de Arch Allen, que a gente chama, né? Que é o arco aberto e o arco fechado. E eu tenho que ter uma coordenação junto com força grande para desenvolver as minhas repetições. O que eu ganho aqui? Eu ganho velocidade. Tá? Velocidade com um custo de um movimento um pouco mais complexo. Outro movimento muito importante para a gente dentro do cross é o push-up. O push-up é a nossa flexão de braço, tá? Onde a gente conta a repetição quando o peito bate no chão, né? Toca no chão e volta para uma posição de cotovelo 100% esticado. Aqui, gente, aqui, por favor, vocês hoje, a partir de hoje, tá? Todas as vezes que vocês forem trabalhar, vocês forem usar esse exercício de flexão de braço, vocês vão prestar atenção em explicar para o aluno que não é simplesmente paga 10 ou faz um empurra o chão. Você tem que ter todo um alinhamento de core, quadril, pernas, braços, para executar. A gente tem progressões, lembra que eu falei? A gente tem progressões dentro dos exercícios. E uma progressão básica desse exercício é fazer esse exercício com o joelho no chão. O que não pode acontecer é o seu quadril desalinhar com o ombro. Então você sobe e desce sempre em bloco. Aqui eu estou mostrando para vocês uma execução padrão. Ó. Vou voltar aqui. Ó. Olha lá, quadril e ombro desce junto, peito no chão e estica de volta. Então, a partir de hoje, ninguém mais aqui deixa o aluno fazer diferente disso aqui. O que ele vai fazer de diferente para melhorar é colocar esse joelho ali no chão, tá? E manter o quadril e os ombros descendo e subindo na mesma velocidade. Então, push-up, um exercício que parece que é familiar, na verdade parece não, ele é familiar para a maioria de vocês. E a gente precisa aprender a ensinar ele, não só passar ele, tá? Vamos lá. Toes to bar, o que seria o toes to bar ou o pé na barra? É você fazer um balanço parecido com o lado do pull-up e vai terminar tocando o pé na barra. Dá uma olhadinha aqui, ó. Balançou, pé na barra. Balançou, pé na barra. Balançou, pé na barra. Beleza, muitos alunos vão olhar isso aqui e vão falar, pô, legal, esse abdominal é maneiro. No primeiro momento, não corrige ele não. Mas depois você vai falar, na verdade, esse movimento de alavanca, que trabalha potência, equilíbrio, mobilidade articular e potência, ele é muito legal. Mas no começo você deixa ele achando que é um abdominal que vai ajudar bastante ele a ter aderência aí nos treinos. Vamos lá, moçada. Strict handstand push-up. Vou falar agora aqui uma diferença nas nomenclaturas, que eu não lembro se eu falei lá no pull-up, mas vale para todos os movimentos. Quando tem um strict antes, quer dizer que esse movimento ele é feito na força, tá bom? Quando eu uso keeping, quer dizer que eu estou usando um balanço, um embalo. Tem vários tipos de keeping. A gente vai aprender isso numa oportunidade boa, mas o strict é quando eu faço na força. Regra de ouro, strict tem que ser aprendido primeiro, antes de você fazer os movimentos dinâmicos no keeping, tá bom? Então vamos lá. Handstand push-up, o que é o handstand push-up? É uma flexão de cabeça para baixo. Então se eu tenho um push-up lá legal, aqui ó, mais legal ainda é fazer o push-up de cabeça para baixo, na bananeira, né? Ou flexão de bananeira. Então aqui a gente tem vários elementos dele. Ele conta quando você toca a cabeça lá no chão e estende de volta o seu cotovelo. Deixa eu voltar aqui para a execução rápida, ó. Cabeça no chão, estendeu. Tá vendo que a perna tá paradinha? Olha a diferença desse, que é o strict, pro keeping pull-up. Keeping pull-up, eu faço um gesto de descida, recolho as pernas e estendi. Potência. Então, olha só, nós somos treinadores, estamos estudando para ser treinadores, e aí eu quero analisar com você o seguinte, ó. Esse movimento desenvolve mais força, correto? Esse movimento desenvolve mais potência, velocidade. Adicionei velocidade na força. Potência, certo? Então é isso. Handstand push-up, keeping handstand push-up. A gente está falando de movimentos ginásticos, peso corporal, box jump. E agora eu tenho um elemento a mais, né? No anterior eu tinha, no primeiro, nos pull-ups, eu tinha a barra como elemento. No segundo, o handstand push-up, eu tenho a parede como elemento. E agora eu vou ter uma caixa como elemento, um plyo box como elemento. E aí ele consiste em um trabalho de salto e extensão. Subi na caixa, estendi, sempre fazendo um movimento de amortecimento daqui. Aqui a gente tem vários educativos para chegar nesse nível. A gente vai receber muitos alunos, a gente recebe muitos alunos que têm medo na hora de fazer isso e a gente precisa respeitar isso. Ok, galera? Deixa eu aproveitar essa deixa para te falar o seguinte. Você vai se tornar um treinador de referência quando você entender
que não é todo mundo que tem que fazer tudo, beleza? Mas todo mundo pode fazer tudo. Depende do caminho que ele vai percorrer. Então, você precisa entender as progressões para chegar lá, e aí você consegue fazer com que o aluno, mesmo que ele esteja num começo de caminho, ele entenda que ele tem um norte, ele tem um fim para chegar. Tá? Então, quando o aluno chega na sua aula e fala assim, na caixa eu não pulo. A primeira coisa que você vai falar é, beleza, não pula não tem problema. Vamos só fazer o seguinte, bota o pé de cada vez em cima da caixa aqui, fica em pé, faz para mim tantas repetições, beleza? Tá seguro? Tá. Agora olha só, vou botar uma caixa um pouquinho menor, agora você vai pular nessa caixa um pouquinho menor. Vamos tentar, eu te dou a mão. Respeite a progressão dele. Tá? O medo, muitas das vezes, muitas vezes não, praticamente todas. Ele é um sinal de que você precisa dar um passinho atrás com esse aluno para poder se tornar referência de segurança para ele. Vamos voltar lá. Box jump. Então, com a caixa eu saltei lá, estendi, respeitando ela. Ela está descendo agora um pé de cada vez. É uma adaptação extremamente válida. Vamos para os exercícios de weightlifting, o que eu vou trabalhar com cargas externas. Então, ó, um agachamento, que é um agachamento clássico, tá? Um back squat. A barra nas costas. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Vocês vão me ouvir falar muito, e quem já treina tem esse termo aí na cabeça, que é quebrar a paralela. O que é quebrar a paralela? Imagina uma linha paralela ao chão, passando pelo seu joelho, pela parte alta do seu joelho, né? O topo da patela. Essa linha paralela ao chão se torna uma referência para você passar o seu quadril. Olha aqui, ó, no agachamento que eu tô ali parado, naquela fase que ele tá parado ali, ó, você olha que o quadril dele tá mais baixo que o topo do joelho, do plano paralelo. Então, quando a gente fala assim, quebrar a paralela ou quebrar o paralelo, é passar o quadril da altura do joelho. Então, para a gente ter uma repetição válida de back squat, você precisa passar o quadril do joelho e terminar a extensão completa. Isso já diferencia muito de alguns exercícios, de algumas prescrições, né, da musculação, onde a gente simplesmente resolve que é 90 graus, ou 30 graus, 45 graus do aluno. Aqui a gente vai querer desenvolver nele esse movimento. Já eu vou falar como que a gente faz isso, tá? Mas foca que o padrão aqui é agachar por completo. E aí você vai pegar comigo aqui o seguinte, ó. A gente tem antes do squat, que é a palavra agachamento, falava back. Back, atrás, tá? A maioria dos nomes a gente vai trabalhar com os nomes em inglês, porque é uma modalidade que a gente vai achar muito mais conteúdo para estudar em inglês do que em português. Então eu vou utilizar esses nomes para vocês já se acostumarem, beleza? Então back atrás, squat agachamento. Agachamento com a barra por trás. Por que eu estou te explicando isso? Porque o próximo é o front squat. Front, frente, squat agachamento, agachamento com a barra pela frente. Tá? Overhead squat. Porque eu tô rindo, porque esse aí a galera odeia. Por que a galera odeia? Porque é um exercício que precisa de muitas coisas desenvolvidas. Mobilidade, equilíbrio, consciência corporal. E muitos dos nossos alunos não apresentam isso. Muitos de nós, né? Se não treinarmos, a gente não desenvolve isso. Então o overhead squat, olha lá, é um agachamento com a barra acima da cabeça, braços 100% estendidos, ó. Ele agacha, quebra a paralela, tal da paralela, e volta, olha de frente. Joelhos para fora, né? Com aquela posição de ângulo flick, que é o joelho rodado para fora 15 graus. Cotovelos estendidos, quebra a paralela e volta lá. Se você conhece esses agachamentos, coloca para mim aqui no comentário qual que você odeia. Não quero saber qual que você gosta não, coloca o que você odeia. Vamos ver se o overhead squat ganha. Não gosto muito não. Vamos lá, overhead squat já foi. Vamos passar para os movimentos dinâmicos. Esses movimentos os alunos amam e você precisa aprender, dominar, não só a execução, mas você precisa saber como passar esses exercícios, fazer as correções e otimizar o movimento. Clean, esse aqui é da Olimpíada. Saiu do chão, recebeu no ombro com agachamento completo. Tá? Essa variação, lembra da nomenclatura que eu falei dos últimos agachamentos? Ela está fazendo um squat clean, que a gente chama. É um clean, é um movimento de botar a barra no ombro com um agachamento completo, com o quadril passando da linha do joelho. É um squat clean. Vocês podem ver, de repente, aí referências colocando power clean, muscle clean. São todas variações desse mesmo movimento. Tá? Quando tem um agachamento completo, a gente chama de squat clean. Então, olha lá. Em slow fica até mais bonito. Ela recebe a barra no ombro enquanto faz um agachamento. Qual é o nome desse agachamento? Qual é o nome desse agachamento? Eu não vou falar, não. Eu já acabei de passar. Coloca aí no chat. Vamos ver quem é o primeiro a botar qual é o nome desse agachamento com a barra pela frente. Olha lá, subiu, terminou com o joelho, quadril estendido, a nossa famosa tripla extensão. É isso aí que termina o movimento do clean, queridinho da galera. Outro
bonito, extremamente plástico, junto a um outro agachamento, saindo a barra do chão, ó, terminando em cima da cabeça, agachou completo, volta de pé. Snatch são os dois movimentos do levantamento de peso olímpico, são os dois movimentos que tem lá nas Olimpíadas. Faltou um terceiro aí, uma continuação do clean, que é o jerk, né, que é a barra do ombro para cima da cabeça. Mas eu quero que você foque nesses dois, que esses dois são os primeiros e os mais importantes para você aprender nesse caminho de ser referência para os alunos no cross. Ah, dica importante, esse clean e snatch são os que provavelmente vão te trazer mais oportunidade de dar aulas particulares, de dar small groups, de dar clínicas. Por quê? Porque eles são em movimentos relativamente complexos, tá? Para a maioria dos alunos, e são os movimentos que eles gostam muito de fazer. Quem treina sabe, né? Quem faz cross já sabe que snatch e clean são os queridinhos quando tem na aula, e o aluno quer velocidade de aprendizagem. E é o momento que você pode oferecer um produto diferente para ele, como uma clínica, como uma aula particular, para esses dois. Então, pode fazer um asterisco aí do lado dos dois, que vai valer a pena. Outro movimento com carga externa, agora a gente vai parar um pouquinho para a barra, tá? E vai falar do kettlebell. O kettlebell, pra gente, ele tem um exercício principal que é o kettlebell swing. Esse movimento que sai do quadril, ó, para cima da cabeça com o braço estendido. Ele tem diversas formas de ser feito, diversas técnicas diferentes, tá? Mas o padrão que a gente chama é o American Kettlebell Swing, que é esse aí, que ele está executando com um braço 100% estendido acima da cabeça. Como ele sobe e da onde ele sai, tem algumas diferenças, mas eu não quero que você se preocupe com isso hoje não. Eu quero que você entenda que Kettlebell Swing é um movimento de potência de quadril com acessório de braço e precisa ter uma postura muito bem encaixadinha para proteger o seu aluno e conseguir gerar essa potência aí de quadril. Continuando com equipamentos que a gente vai ter nos centros de treino, que você vai poder usar nos seus treinos de cross, tem o Medicine Ball, que é essa bola aí de sobrecarga, uma bola com recheio de areia, tem diversos pesos e ele serve para a gente fazer também esse exercício que é o wall ball shot. Ele vem de um agachamento com quebra de paralela lá, sempre com a quebra de paralela, e você acerta um alvo. Uma das características do cross é você desenvolver precisão. Então aqui eu estou fazendo com que o meu aluno, além de ter a consciência de fazer um bom agachamento, de trabalhar com potência arremessando a bola, ele tem que acertar no alvo específico, trabalhando precisão. Muito rico, né? A gente tem muitas opções. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos monoestruturais. Eu vou te dar os exemplos dos classicões que a gente usa muito. Double under. A gente não quer pular corda simples, a gente quer pular corda passando 2 vezes a corda embaixo do pé, tá? Um movimento de muito ritmo e coordenação. Outro que abre uma janela gigante para vocês darem cursos e aulas particulares. Aprendeu a fazer o double under? Tem bons tips, boas dicas do double under? Você vai ser procurado para trabalhar coisas específicas com seus alunos. Que seja na sua aula convencional, né, na aula de turma, quando tiver o double under, vai falar, pô, o Diogo faz benzão double under, ele sabe ensinar double under. Vou na aula dele, esse dia eu vou no horário dele. Você, como sempre, como eu quero que você seja uma referência em todos os movimentos. Vamos lá. Na arte de ensinar todos os movimentos. Não quero você preocupado em executar todos perfeitos. Eu quero você preocupado em aprender a ensinar todos perfeitos. Fechado? Airbike. Airbike é um equipamento, ó, é uma bicicleta com um ventilador gigante ali no lugar da roda. E quando você pedala, ela gera uma resistência. Deixa eu tirar o somzinho aqui para vocês. Ó, ela tá pedalando e quanto mais veloz for o gesto da pessoa, mais resistente fica a bike. Tá bom? Eu gosto de chamar ela de dementador, que quem pedala nela muito forte sente assim a sua alegria indo embora. Então, carinhosamente a gente chama ela de dementador. Remo ergômetro são equipamentos que vocês vão encontrar lá, né? A Concept fabrica aí o mais clássico de todos, mas tem várias marcas diferentes. O gesto motor é o mesmo. Então ele consiste numa simulação de remada. Tá? Você usa o movimento de perna, tronco e braço. Finalizando, ó, você aqui pode contar calorias, pode contar metros, pode contar potência, né? Tem unidade ali, ele mede em watts e tal. E você consegue usar isso com diversos objetivos, né? Você pode trabalhar potência, resistência muscular localizada, o treinamento cardiorrespiratório. Então é um equipamento muito versátil que a gente usa no cross. E tem também o Ski Erg, que é um simulador de esqui, tá? Então assim, é um gesto, ó, ele parece um remo em pé, né? E ele vai fazer um gesto que usa o corpo inteiro, ó, o corpo inteiro para desenvolver potência ali
no aparelho. E ele vai contar como remo, calorias, distância, número de remadas. Ele tem uma série de informações bem interessantes. Isso aqui está passando aí é uma competição de sprint, né? Velocidade no ski erg. Provavelmente a maioria dessas pessoas depois ficou uma sensação bem ruim, porque é a sensação que dá quando você rema, quando você faz o esqui, né? Com essa potência toda. Bom, esses foram alguns exemplos aí dos nossos exercícios mais clássicos, tá? Dos nossos exercícios de cross que são muito diferentes, que têm abordagens muito diferentes no cross em relação a quando eles aparecem em outros lugares, como nos salões de musculação, nas aulas de funcional. A gente tem aqui padrões para seguir, a gente tem normas para seguir, para dar uma identidade para sua aula, para você conseguir dar detalhes, para você mostrar autoridade para os seus alunos em relação à sua prescrição, tá bom? Só que vocês veem quantos exercícios são e alguns com um nível de complexidade relativamente alto. Então, o que você precisa para dar as suas aulas a partir de amanhã? Eu estou tentando te dar algo aqui, ó. Eu estou te dando algo que é extremamente útil e prático. Eu quero você amanhã já colocando isso nas suas aulas ou no seu treino, se você ainda não dá aula, se você ainda é estudante, no seu treino, tente colocar elementos, tente pegar essas referências e começar a fazer, sabe o quê? As progressões. As progressões e adaptações de todos esses exercícios, porque você vai ter diversos públicos na sua aula. Pode ser que eu tenha te mostrado aqui como fazer o double under, você pega a corda e começa a pular, 20 minutos depois você está fazendo o salto duplo e pegou, você teve facilidade. E você vai ter isso no seu dia a dia. Você vai ter alunos que você vai mostrar uma vez e ele pegou, resolveu aquele problema dele, né? Você vai passar para o próximo problema. Mas a grande maioria vai precisar de progressões de ensino. Ele vai precisar que você passe por etapas para ele conquistar aquilo ali. E você tem diversos públicos. Você vai ter gente lá, como eu falei no meu exemplo anterior, que vai falar para você assim, eu tenho pavor de saltar na caixa. Como é que eu vou? Essa aula eu não venho mais. E aí você tem uma progressão, uma forma de mostrar para ele que ele tem um caminho que ele pode percorrer. E aí você ganha esse aluno, ele sabe que a sua aula, que é a sua abordagem, é para todos os tipos, em qualquer dia ele vai poder treinar e vai ser bem atendido por você. Beleza? Então vamos focar aqui, ó, nas adaptações. O básico das adaptações vão ser sempre vocês pensarem do mais simples para o mais complexo. Então eu vou dar o exemplo aqui da caixa, beleza? Da caixa não, da corda, do salto duplo de corda. Então primeiro você vai ensinar para o seu aluno o mais simples, que é o quê? Saltar. Simplesmente saltar. Saltar num lugar com peso corporal, sem segurar nada, sem fazer nada. Saltar, 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 saltar. Qual é a chance de você ter um aluno que não pode saltar? Ela é pequena, ela existe? Ela existe. Eu tenho uma aluna que eu sei que ela não pode saltar. Ela tem uma patologia no pé que não permite que ela salte. E tudo bem, ela vai lá fazer aula. No dia da corda, eu gero uma adaptação para ela. Então, se eu tiver o ergômetro, eu boto ela no ergômetro para fazer, boto ela para fazer uma bike, para ela fazer um remo, coisas que não vão trazer o impacto, mas que vão trabalhar o objetivo de ser um exercício monoestrutural. Ou simplesmente eu peço para ela fazer pequenos agachamentos ritmados, como se ela estivesse pulando a corda. Ela não vai ser excluída da turma, ela não vai deixar de treinar e ela vai ter a adaptação que eu quero. Então, o básico, né, o mais simples é o quê? O simples gesto de pular. Depois disso, eu vou pular segurando a corda. Depois disso, o que é menos simples do que pular segurando uma corda? Pular tentando fazer um giro simples, um salto de cada vez. A gente chama de single under, tá? Um salto de cada vez. A partir desse momento que ela dominou, eu vou para o próximo bloco, que é tentar ensinar ela a passar 2 vezes o pé. Então eu tenho um caminho para percorrer. Ao invés de eu pegar a corda e falar, olha, assim, ó, pular alucinadamente, eu boto ela para percorrer um caminho. Então, do mais simples ao mais complexo. Isso serve para todos os exercícios. Eu te dei o exemplo aqui da corda, mas você tem que fazer isso para o agachamento, para o snatch, para o clean, para o box jump, para tudo. Características individuais. Então eu dei o exemplo da minha aluna que tem a fascite plantar, que ela não pode pular, ela tem uma patologia, é uma característica dela. Se eu tenho um aluno que chega na minha aula muito pesado, eu vejo que ele vai ter dificuldade de pular, eu antes mesmo de colocar ele numa situação constrangedora, eu já falo assim, fulano, vamos fazer o seguinte, ó, agora a gente vai fazer um trabalho com a caixa, eu quero que você comece colocando um pé de cada vez e tal, e conforme eu for passando, eu vou te dando novos desafios. Show? Você já está puxando ali também uma conversa de valor, já está fazendo com que ele se abra, né, com você durante o processo da aula, e aí você está respeitando a característica dele.
As adaptações também têm que passar pelo objetivo da sessão de treino. Então, vou dar um exemplo agora em cima do agachamento. Imagina que o agachamento, você vai fazer um agachamento back, né, back squat, numa aula que tem o objetivo de desenvolver uma sessão de treino que tem o objetivo de desenvolver força. Como é que eu desenvolvo força? Escreve aí pra mim aí. Coloca no chat. Como é que eu desenvolvo força? Eu desenvolvo força fazendo força. Concorda comigo? Então, eu vou avaliar primeiro se o aluno, o movimento é o back squat, né? Se ele consegue agachar. Lembra lá da hierarquia que eu falei com vocês? Consegue agachar com peso corporal? Sim ou não? Sim, consegue. Até que ângulo? Ah, ele vai bem até 90 graus para baixo, o joelho entra, acontece alguma coisa que no meu ver de treinador não é legal para ele. Quer dizer então que nesse treino que é para desenvolver força, ele não vai fazer o treino de força? Você pode explicar para ele, falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse agachamento, passar um exercício de mobilidade, alguma coisa assim. Mas se for no meio da aula, imagina, tem 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas treinando. Aí você vai falar para o aluno, ó, é força, mas você não vai fazer força. Complica um pouco isso. A gente tem que pensar que isso vai gerar uma frustração no aluno. Então vamos fazer diferente. Você não agacha até 90 graus? Eu olhei ali até onde o aluno foi, 90 graus com segurança. Eu pego uma caixa, um banco, algum elemento, faço com que ele agache ali, eu meço mais ou menos ali a altura que ele está indo. Medir. Pô, até aqui eu sei que está com segurança. Então beleza, agora vamos pegar a sobrecarga. Pega a sobrecarga e agacha até aquele limite ali e volta. Ele vai sentir os benefícios do ganho de força e aí você vai para o diferencial. Você vai falar para ele assim, fulano, olha só, adorei o seu treino hoje, a gente conseguiu botar carga, mas você percebeu comigo que a gente tem uma limitação ali? E aí você, como treinador de referência, vai virar para ele e vai falar assim, olha, a sua característica é que falta um pouquinho de mobilidade no seu tornozelo. Então eu quero que você faça o exercício XYZ. Sabe o que você acabou de colocar na cabeça dele? Que você se preocupa com ele, que você quer que ele treine e que você tem a solução para ele. Então ele ainda não fez o exercício, mas se ele estiver ao seu lado, se ele te procurar, se ele respeitar o que você faz, você fala para ele fazer. Se você é a referência para ele, ele vai querer estar do seu lado, ele vai acreditar no que você vai estar falando. E aí você passa a ter valor para ele. Valor não só valor financeiro, embora você vai ter valor financeiro para ele. Ele vai querer pagar para estar do seu lado. Mas ele vai te considerar como uma pessoa que ele gostaria de estar do lado dele durante as sessões de treino. Beleza? Então eu fiz uma adaptação de acordo com o objetivo da sessão. Eu mudei o exercício e não saí do objetivo. Então lembrem disso, que a gente tem que ter aqui, ó, nas nossas progressões, a gente vai fazer o mais simples e o mais complexo, respeitar as características individuais do aluno e o objetivo da sessão. Você também precisa saber montar um programa e as sessões de treino desse programa. Então vamos lá. Você, quando trabalha com cross, tem muitas e muitas e muitas oportunidades. São elas diretas, vou falar assim, bem diretas oportunidades mais simples, sem você ter que inventar a roda. Você pode dar a aula do boxe da academia, né, do boxe de cross. Pode ser o professor lá que abre a aula e dá aula. Vai ser mais remunerado que a maioria do mercado. Você pode dar personal training de cross. Você pode programar para boxes de cross. Ou você pode receber só para montar a programação, porque não é algo que todo mundo sabe. Né? Afinal de contas, você não está aqui assistindo isso comigo, porque o que eu estou falando é uma coisa que todo mundo sabe. Pouca gente sabe disso. E você pode programar para atletas, para outros nichos que vão querer usufruir. Não necessariamente atletas de cross, tá? Lembre-se que o treinamento esportivo ele passa por diversas fases e uma delas, a mais clássica que se usa o cross, é o período de base. Então lutadores usam, jogadores de futebol usam, nadadores usam. Beleza? Então você vai ter essa gama aí. Então você sabendo montar o programa é algo que às vezes você monta em pouco tempo e vai te gerar um rendimento durante muito tempo. Porque as pessoas vão aplicar aquilo ali que você programou com lógica, com embasamento, com experiência. Tá? E o que você precisa para montar um programa as sessões de treino? Você precisa entender primeiro que a gente respeita a sequência de força, potência e resistência. Realização tá ali, tá? Isso é periodização. Não vou nem falar básica não, tá? Mas uma periodização clássica, uma forma clássica de você organizar os treinos é dividir eles por sessão.
Então, eu vou fazer um bloco, um período em que eu vou desenvolver mais força, um bloco, um período que eu vou desenvolver mais potência, um bloco, um período que eu vou desenvolver mais resistência, e um bloco onde eu junto isso tudo e tenho a realização do que foi somado. Quer dizer que quando eu estiver num bloco de força, eu só vou trabalhar força? Não. Quer dizer que a dominância do bloco é de força. Quer dizer que na imensa maioria das sessões, você vai ter estímulos para desenvolver força, tá? Por exemplo, a gente está num bloco de força e eu vou distribuir 40% do tempo da minha sessão para desenvolvimento de força, 20% da sessão para desenvolvimento de resistência e 15% da minha sessão para realizar, para juntar o que eu trabalhei. E o resto do tempo eu vou trabalhar entre aquecimento, mobilidade, tal. Então eu dou uma ênfase maior, um tempo maior no objetivo principal daquele bloco, ou no objetivo principal daquela sessão. Uma coisa importante da gente lembrar: força, potência, resistência e a realização são as ordens que a gente faz o programa, não a sessão. Pegou? Então vamos lá. O programa ele pode ter 6 meses, 4 meses, 3 meses, 1 mês de duração. Você pode até programar, não periodizar, programar para uma semana. E aí você tem que respeitar essa ordem de primeiro trabalhar a força, para depois trabalhar potência, depois resistência, depois realização. No programa, tá? Na divisão dos blocos. Mas a sessão de treino, normalmente a gente dá uma invertidinha no começo. A gente trabalha primeiro potência, para depois força. Por quê? Quem sabe aí? Por que a gente troca força por potência na hora da sessão de treino? Coloca no chat aí. Porque para desenvolver potência, eu preciso de força. Então, na programação, eu primeiro tenho que ter força para depois botar elementos de potência. Só que na sessão de treino, se eu fizer força antes de potência, eu vou diminuir a minha capacidade de gerar força, consequentemente eu vou diminuir a minha capacidade de gerar potência, e aí eu vou prejudicar demais o desenvolvimento da potência. Então é melhor eu trabalhar a potência antes e a força depois. Dentro do dia do treino, entendeu? Dentro da sessão do teu aluno. Mas na hora que você vai programar, né, pro seu aluno ou pro boxe, você faz isso na sequência força, potência, resistência, realização. Tá bom? Acabei de te dar um resumão muito maneiro que tem nos livros de periodização, tá? Anota aí, e isso vale ouro, e passa a avaliar os seus colegas ou o lugar onde você treina, se os professores montam dessa forma ou não. O mercado tá aí para quem vai querer ser diferente, para quem vai fazer o melhor que tem. Então, já vai se balizando aí e não seja como os outros, faça da melhor forma. E aí, moçada, é o seguinte: quando eu programo isso tudo, quando eu tenho todos os exercícios, quando eu sei de atendimento, quando eu consigo mostrar para o meu aluno, mostrar para os meus alunos que eu sou uma referência, eu vou colher todos os benefícios de ser uma referência. Ser procurado para dar aula nos lugares, ser procurado para dar clínicas, para dar cursos, ser procurado para dar personal training, ser procurado para treinar outros treinadores, porque o que vocês estão aprendendo, pouca gente sabe. E com isso, você consegue se tornar uma referência em cross-training. Uma referência, um treinador de referência. Aí você deve estar se perguntando agora: poxa, Diogo, isso é muito legal, você me mostrou muita coisa muito boa. Com isso eu consigo me tornar um treinador de referência? Você consegue. Você começa a trilhar um caminho. Você pode gastar o tempo que eu gastei, você pode gastar o dinheiro que eu gastei durante todo esse tempo de formação, acumulando esse conhecimento, e conseguir se tornar um treinador de referência. Mas isso é o que a maioria faz, isso é o que a gente mais vai ver no mercado. As pessoas tentando aprender, tentando correr atrás, conseguindo muitas vezes, mas tendo que percorrer um caminho muito grande. Mas eu sei que você é comprometido com isso. E se você quiser realmente fazer isso, dar o próximo passo, eu tenho uma forma de te ajudar também. Você pode continuar consumindo meus conteúdos, continuar aprendendo por conta própria, ou você pode vir comigo numa formação que eu tenho, que chama Formação Treinadores de Referência. E eu vou te mostrar agora como é que ela funciona e como ela vai te ajudar a trilhar esse caminho. A primeira coisa que eu vou te falar é o que você vai encontrar lá dentro da Formação Treinadores de Referência. Eu vou te dar uma biblioteca de exercícios. Então você vai ter vídeos mostrando exercícios. Eu te mostrei alguns hoje, mas eu vou te dar
muitos e muitos exercícios do cross para você saber a nomenclatura, a classificação que eles estão, como é executado, vídeos eu mesmo executando ou alguns alunos executando comigo, para que você veja a real aplicação de cada um deles. Eu vou te colocar com tutoriais de ensino. Então eu não vou simplesmente mostrar um vídeo para você e falar, esse é o SNET. Não, eu vou te mostrar como é que é a pegada do SNET, onde que eu começo a ensinar, o que que eu começo a ensinar, de cima para baixo, de baixo para cima, eu começo com que equipamento, eu começo com que velocidade, se aparecer X, Y, Z de erro, como eu corrijo. Eu vou pegar e vou dar aulas de cada movimento para você, para que você pegue aquela aula e aplique no seu aluno e tenha os resultados que você quer com eles. Eu vou te dar um acervo de adaptações, então eu vou te dar o exercício principal, as possíveis adaptações que você vai ter com uso de material, sem uso de material, se o aluno é apresentador, se é um movimento muito complexo, como que eu adapto para que eu não tire a característica do exercício, a característica da adaptação na minha sessão de treino. Então você vai ter uma grande biblioteca de modificações de treino. Eu vou te dar um curso de programação e periodização. Então você vai aprender como montar os treinos, saindo de grandes organizações, de grandes espaços de tempo, até a sessão de treino. Vou te mostrar o que você tem que fazer primeiro, como desenvolver isso primeiro. Vou te mostrar os passos que os seus alunos têm que dar e que você vai poder aplicar em você mesmo, no seu treinamento, e poder ter até um produto para oferecer, que é a programação para outras pessoas, ou outras academias, outros boxes. Você vai aprender como eu faço até hoje no meu dia a dia de programação e periodização para boxes de cross, para alunos de personal, para alunos de consultoria. Você vai conseguir estruturar os seus treinos e entender o porquê que A é antes de B, B é antes de C. Eu vou te mostrar exatamente como a gente faz isso. E você vai ter também um guia de atendimento, ou seja, como você tem que se apresentar para o seu aluno, como que você fala, como o seu corpo fala no atendimento, que postura que você deve tomar quando você quer convencer, que postura que você deve tomar quando você está ouvindo o seu aluno, que postura você deve ter quando você quer engajar uma turma, quando você quer mostrar uma insatisfação ou satisfação com determinadas coisas. Então eu vou te dar um guia de como ser, de como transparecer um treinador de referência. Só isso eu tenho certeza que já vai ser espetacular para você. Mas tem mais. Não vai precisar se deslocar para nenhum lugar para me encontrar e ter isso. Você vai ter isso 100% online. Então a gente vai ter uma plataforma da Hotmart, onde todo esse conteúdo vai estar hospedado e você vai poder acessar de onde quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. O conteúdo que vai ter lá dentro vai ser liberado de forma progressiva para que você tenha um ritmo de aprendizado, para que você faça uma progressão bem feita. Não adianta eu te ensinar a fazer progressões com os alunos e na hora de eu te mostrar o conteúdo, eu jogar tudo em cima de você. Então isso vai ser feito com bastante cuidado e você, todas as vezes que entrar na plataforma, vai ter conteúdo para estudar. Você vai ter formas de progredir. Lá você também vai ter um suporte que você vai poder tirar suas principais dúvidas e a gente vai poder, através de lá, marcar encontros onde eu vou, em determinadas datas, ficar ao vivo com você para que você possa tirar as suas dúvidas, fazer network, falar comigo as suas vitórias e as suas dificuldades. E eu vou poder acompanhar com você como você está nessa progressão. Eu tenho certeza que isso tudo já é muito bom, que já vai te ajudar demais a se tornar um treinador de referência. Mas tem mais, se você está realmente comprometido, se você está realmente comigo, querendo fazer uma transformação na sua carreira, querendo ser um profissional de referência, ser um treinador de referência e ganhar mais do que o resto do mercado, eu vou te ajudar e eu vou trazer mais coisas para você. Você tem também, para quem fechar hoje, alguns bônus especiais. Eu vou te dar um curso de como usar as redes sociais para ser a primeira opção na cabeça dos seus clientes. Não sou só eu que vou falar, eu vou trazer profissionais para falar com você. Como usar o Instagram, as redes sociais, a sua imagem, de forma que seus alunos vejam que você é uma referência. Eles não só sintam, eles vejam. E quem não é seu aluno, passe a querer ser seu aluno. Quando pensar em cross, quando pensar em treinamento, quando pensar em resultado, ter você como primeira opção. E se você realmente está interessado em entrar na turma, ser um treinador de referência, hoje, e é por isso que eu quero saber se você está realmente interessado, quem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos de hoje
vai ganhar uma mentoria de como ganhar mais trabalhando menos com consultoria online. Então eu vou te mostrar como eu faço para ter uma cartela gigante de clientes, onde eu entrego isso de forma online e eu posso escalar isso. Não tem limite quantas pessoas você pode atender na consultoria online. Isso só para quem se inscrever hoje até às 11h59. Se você entrar nessa turma, falar hoje eu não quero, eu não estou tão comprometido assim, mas amanhã pode ser que eu esteja comprometido, eu vou te dar um pouquinho de margem e até às 11h59 do dia 21, você ainda pode garantir com um bônus de guia da gestão e precificação de carreira. O que é isso? Eu vou te mostrar quanto que vale o seu trabalho e como você vai cobrar pelo seu trabalho, como você faz uma gestão da sua carreira como professor, como treinador, como personal. Quanto que você cobra, quanto que você guarda, quanto que você precisa investir para se manter. Então a gente vai falar de coisas que você com certeza não vai aprender na faculdade. E eu vou poder te passar com a minha experiência, com os meus 20 anos de formado, eu vou colocar na sua mão o que eu aprendi nesse tempo todo e pude estruturar para hoje ter uma tranquilidade nas minhas cobranças, uma tranquilidade nos meus contratos de trabalho. Então presta atenção nos horários aqui. Se você está comigo, se você está fechado, pode já entrar no link, eu vou colocar o link aqui embaixo, não sei direito onde minha equipe vai colocar, mas tem um link para você muito claro para você se inscrever. Entra lá. Se você comprar hoje, no dia que você está vendo aqui, hoje é dia 20. No dia 20, se você comprar dia 20 até a 11h59, você tem a mentoria. Se você comprar até o dia 21, 11h59, você ganha também o guia de gestão e precificação de carreira. Agora, eu vou te passar quanto você tem que investir para estar dentro da formação treinador de referência. Se eu for pegar tudo que tem de conteúdo, todos os cursos que eu tive que fazer, tudo que foi investido para que eu condensasse para você uma quantidade absurda de conhecimento, você vai ter acesso a um curso completo de levantamento de peso olímpico, de movimentos ginásticos, de correção, de como montar aula, de como periodizar e programar para o cross, de como conquistar alunos de personal. Você vai ter o bônus de saber mexer nas suas redes sociais para atrair mais clientes e ganhar mais dinheiro de forma direta. Você tem o bônus de como gerenciar sua carreira, de como aprender a cobrar, a fazer propostas de trabalho, a montar, como que você vai precificar as aulas que você vai dar. Você ainda tem a mentoria de como montar uma consultoria online. Hoje, todo profissional que quer viver bem de educação física precisa estar inserido no digital. Eu vou te dar as ferramentas para isso. Se eu fosse juntar tudo isso, eu com certeza teria um curso tranquilamente que eu poderia cobrar por ele R$4.000. Seriam R$4.000 que você tiraria em pouquíssimo tempo de trabalho se aplicasse de forma correta, né? Se aplicar de forma correta tudo aquilo que eu vou te ensinar. Mas a nossa primeira turma começa hoje, com você se inscrevendo, e para te ajudar, eu vou dividir esse valor para você pela metade. A gente consegue juntar essa imensa gama de conhecimento, essa imensa gama de ferramentas para você pela metade do que ela valeria. Tá bom para você? R$2.000. Eu te mostrei hoje quanto seria capaz de você lucrar se você mudar o seu modo de operar e se você aprender desde o começo, desde a saída da faculdade, de como você vai se inserir no mercado. E para te ajudar, eu vou dissolver esse valor de R$2.000 e a gente vai fazer isso durante um ano. Pense em como você vai investir na sua carreira durante um ano, com 12 parcelas de R$ 99,49. 12 parcelas de R$ 99,49 foi o valor que a minha equipe chegou para a gente conseguir vender para você esse curso e te ter dentro da nossa plataforma. Mas, como eu sei que a educação física ainda não é valorizada como deveria, muitos de nós precisamos começar investindo demais na nossa profissão. Eu vou tirar do lucro da minha empresa mais R$200 dessa sua taxa, R$200 do valor do curso. Então, com isso, eu consigo fazer para você que vai entrar nessa primeira turma, que vai mostrar que é possível ganhar dinheiro sim com educação física, 12 parcelas de R$ 79,54. R$ 79,54. Eu te mostrei hoje com números quanto pode ser a sua remuneração por aula. Então, num aluno de personal ou num small group, por mês, não é uma turma que você vai repetir,
você consegue tirar a mensalidade de R$80, R$ 79,54. Se você preferir fazer esse investimento à vista, o valor é R$ 797. 12 parcelas de R$ 79,54. Porque eu quero te ver do outro lado. Eu quero te ver dentro desse curso e eu quero que você faça diferente da sua carreira. Te passei tudo que eu podia passar, tudo que você precisa saber e agora a decisão é sua. Você tem 3 opções. A primeira opção é ignorar o que eu falei, seguir o que você já vem fazendo e tentar do seu jeito. Pode ser que você se torne um treinador de referência, pode ser que você tenha sucesso dentro da educação física, mas muito provavelmente você vai ter que investir todo o tempo e dinheiro que eu investi durante a minha carreira e provavelmente vai cometer os mesmos erros que eu já cometi e que hoje eu posso te dizer como não cometer. A sua segunda opção é continuar consumindo o conteúdo gratuito que eu faço nas minhas redes sociais e eu vou continuar fazendo porque isso me dá um prazer imenso. Eu vou continuar ajudando vocês a melhorarem, vou continuar ajudando os alunos com dicas e muita coisa boa lá. E você pode conseguir aprender e com o tempo chegar aí onde você quer dentro da educação física. Mas provavelmente isso vai demorar bastante e você vai precisar de muito tempo e de muita paciência para chegar lá. Ou você tem uma terceira opção, assumir um compromisso com você mesmo e comigo de mudar a sua carreira, de fazer diferente e de realmente se tornar um treinador de referência. Escreve, entra no curso, eu te espero do outro lado. Grande abraço.